Rebecca Davis havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade na base aérea de Blackstone. Aos 34 anos, seu cabelo castanho avermelhado permanecia preso no mesmo coque regulamentar que usava há anos. Um hábito dos tempos em que fios soltos poderiam significar desastre em um cockpit. Seus olhos verdes, antes afiados como a geada da manhã, agora evitavam contato com aqueles que a viam apenas como mais uma mecânica em macacão desbotado. O hangar de manutenção zumbia com atividade antes do amanhecer quando ela chegava às 6h, suas botas com biqueira de aço ecoando contra os pisos de concreto que haviam testemunhado décadas de precisão militar. Os outros mecânicos a chamavam de a professora, pelas costas, uma referência ao seu hábito de ler manuais técnicos durante os intervalos e sua habilidade incomum de diagnosticar problemas de aeronaves que confundiam até os técnicos mais experientes. O que eles não sabiam era que Rebecca Davis já fora a capitã Rebecca Hawthorne, a mais jovem líder de esquadrão da história da Força Aérea. 10 anos atrás, ela comandava 6 F-22 Raptors na Operação Desert Shield, liderando os melhores pilotos dos Husky's em uma missão que deveria ter sido rotineira. Em vez disso, tornou-se o pesadelo que encerrou sua carreira e deu início ao seu exílio. A traição viera do coronel Vincent Kruger, seu mentor e oficial comandante. Informações confidenciais vendidas ao maior lance. Coordenadas vazadas para forças inimigas. 4 pilotos mortos em uma emboscada que jamais deveria ter acontecido. Quando a fumaça se dissipou e as investigações começaram, evidências falsificadas pintaram Rebecca como a comandante imprudente que havia ignorado os avisos e levado seu esquadrão para uma armadilha óbvia. A corte marcial foi rápida e implacável. A capitã Rebecca Hawthorne foi destituída de sua patente, suas asas, sua identidade. Somente o general Thomas Bradley, seu antigo instrutor da academia, acreditou em sua inocência. Mas sua transferência para o comando europeu ocorreu dias antes que pudesse intervir. A rede de oficiais corruptos de Kruger enterrou a verdade sob montanhas de provas fabricadas. 8 anos depois, Rebecca existia nas sombras de sua antiga vida. Cada rebite que inspecionava, cada motor que consertava era tanto tortura quanto salvação. Perto o suficiente para tocar as máquinas que amava, mas para sempre impedida de voá-las. Ela havia legalmente mudado seu nome, descolorido o cabelo e desaparecido entre os quadros de pessoal de manutenção, onde sua verdadeira identidade permanecia escondida. O container de transporte que servia como seu alojamento ficava num canto esquecido da base, entre um depósito de combustível e unidades de armazenamento abandonadas. Dentro, debaixo de um catre militar, havia uma pequena caixa de metal contendo 3 itens. Um distintivo de esquadrão manchado com 4 estrelas, uma fotografia de uma jovem capitã ao lado de seu F-22 e uma carta manuscrita do tenente Marcus Torres, um dos pilotos que morreu sob seu comando, escrita poucas horas antes da missão fatal. Capitã, dizia a carta com a caligrafia cuidadosa de Marcus, aconteça o que acontecer lá fora, quero que saiba que confiamos completamente em você. Você é a melhor piloto com quem já voamos. Vejo você do outro lado. Torres. Todas as manhãs às 4h30. Rebecca corria o perímetro da base na escuridão. Seus pés seguiam o mesmo caminho que percorriam há 8 anos. A dor física ajudava a afogar a dor emocional. O lembrete constante de 4 vidas perdidas e de uma verdade enterrada sob camadas de corrupção e mentiras. Enquanto trabalhava na inspeção rotineira de um compartimento de motor, o sargento-mor Jake Williams se aproximou com sua habitual mistura de respeito profissional e familiaridade casual. Williams era uma das poucas pessoas na base que a tratava como mais do que apenas uma mecânica. Embora ele não tivesse ideia de por que ela entendia sistemas de aeronaves, melhor do que técnicos com o dobro de sua experiência. Davis, temos uma situação se desenvolvendo, disse Williams, sua voz carregando um toque de preocupação. O exercício Desert Storm 3 começa na próxima semana
e estamos com falta de pessoal na equipe de manutenção do Griffin HX-9. Estou te colocando nessa equipe. As mãos de Rebecca pararam na chave inglesa que estava girando. O Griffin HX-9 era o mais novo helicóptero a jato híbrido da Força Aérea. Uma maravilha tecnológica que podia pairar como um beija-flor ou atravessar os céus em velocidades quase supersônicas. Ela havia estudado todos os manuais técnicos da aeronave, memorizado suas especificações, compreendia suas capacidades melhor do que muitos dos pilotos que o operavam. "Entendido, sargento", respondeu ela, mantendo a voz firme apesar da onda de expectativa. Trabalhar no Griffin seria o mais perto que chegaria das operações reais de voo desde o início de seu exílio. Williams estudou sua reação com curiosidade. "Você parece bem familiarizada com as especificações. A maioria dos técnicos leva semanas para se acostumar com esses pássaros. Gosto de me manter atualizada com novas tecnologias", disse Rebecca simplesmente, voltando ao trabalho. Nunca se sabe quando o conhecimento pode ser útil. O que ela não mencionou foi que havia passado incontáveis horas de folga estudando os sistemas do Griffin, atraída pela aeronave como uma mariposa pela chama. Em seus sonhos, ela ainda voava. Não os helicópteros de transporte lentos que agora era forçada a manter, mas caças avançados e aeronaves híbridas que desafiavam os limites do possível. Quando William se afastou, Rebecca se permitiu um momento de antecipação. O Desert Storm 3 traria pilotos de elite de todo o país para testar suas habilidades contra as capacidades do Griffin. Por 8 anos, ela observou da margem enquanto outros voavam as missões que outrora comandara. Na semana seguinte, ela estaria mais próxima da ação do que desde sua queda em desgraça. Ela não fazia ideia de que o exercício se tornaria o palco de um confronto que destruiria sua invisibilidade cuidadosamente construída e a forçaria a escolher entre a segurança das sombras e a luz perigosa da verdade. O primeiro contato com a arrogância. A sala de briefing do exercício Desert Storm 3 fervilhava de testosterona e energia competitiva, enquanto pilotos de 5 bases diferentes se reuniam para revisar os cenários de treinamento da semana. Rebecca estava no canto dos fundos, prancheta na mão, usando o uniforme invisível do pessoal de apoio. Presente, mas despercebida. Essencial, mas não reconhecida. O capitão Derek Harrison comandava a atenção da sala como alguém nascido para isso. Formado em Harvard e politicamente bem relacionado, ele representava tudo o que Rebecca sempre combateu na velha rede de favorecimento da aviação militar. A influência da família dele o havia impulsionado pela escola de voo, e suas conexões garantiram que jamais enfrentasse o tipo de escrutínio que poderia encerrar carreiras. "Senhores", começou Harrison, com a voz carregada da arrogância casual de quem nunca enfrentou consequências reais. "E senhora", acrescentou com um aceno condescendente a Major Jennifer Cross, a única piloto mulher do grupo. "Esta semana, vamos mostrar a esses grifos o que pilotos de verdade podem fazer." A mandíbula de Rebecca se contraiu ao ouvir os comentários depreciativos de Harrison sobre a equipe de manutenção. No mundo dele, os pilotos eram guerreiros e todos os outros eram apenas apoio, descartáveis, intercambiáveis e pouco dignos de reconhecimento. Ela já havia encontrado esse tipo antes. Oficiais que confundiam privilégio com competências e conexões políticas com habilidade real. Após o briefing, Rebecca começou sua inspeção do Griffin Alpha 7, a aeronave que Harrison pilotaria. O helicóptero a jato híbrido era uma obra-prima da engenharia, seus motores turboeixo duplos capazes de gerar mais de 4.000 cavalos de potência cada. Enquanto percorria a lista de verificação pré-voo, suas mãos se moviam com precisão inconsciente, memória muscular de milhares de horas em cockpits similares, guiando seus movimentos. "Com licença, querida." A voz de Harrison tinha o tom condescendente de alguém falando com uma criança. "Preciso fazer minha inspeção pré-voo." "Então, se puder terminar sua pequena verificação e sair do caminho, seria ótimo." Rebecca levantou os olhos do compartimento do motor que examinava, seus olhos verdes encontrando os dele por um momento antes de voltar ao trabalho. "Apenas finalizando a verificação dos sistemas, senhor. Termino em 2 minutos."
Faça em um, retrucou Harrison, com a voz endurecendo. Não tenho tempo para esperar manutenção brincar com botões que nem entende. Isso agora é trabalho de piloto. As palavras doeram mais do que Rebecca esperava. 8 anos se escondendo não haviam amortecido a dor de ser desprezada por homens que nem chegavam perto do seu pior dia como piloto. Ela terminou a inspeção em silêncio, recolhendo suas ferramentas enquanto Harrison fazia gestos exagerados de impaciência. Ao descer da aeronave, ele gritou alto o suficiente para que os outros pilotos ouvissem. Tente não quebrar nada enquanto eu estiver fora, querida. Essas máquinas valem mais do que você vai ganhar a vida inteira. Risos ecoaram entre o grupo de pilotos. Aquela camaradagem fácil de quem se considera superior a todos os outros. O rosto de Rebecca corou, mas ela continuou andando, recusando-se a dar-lhes a satisfação de uma reação. O sargento Mor Williams testemunhou o ocorrido do outro lado da pista, sua expressão escurecendo com raiva. Trabalhara com Rebecca por 3 anos e sabia que ela era a técnica mais competente de sua equipe. Ver a crueldade casual de Harrison despertou algo protetor no velho suboficial. Davis, chamou Williams, enquanto ela guardava seus equipamentos. Caminhe comigo. Eles se afastaram da aeronave, Williams escolhendo bem as palavras. Você não precisa aceitar esse tipo de tratamento de ninguém, nem mesmo de um capitão. Posso registrar uma queixa por conduta antiética. Rebecca balançou a cabeça rapidamente. Não vale a pena, sargento. Já ouvi pior. Esse não é o ponto, insistiu Williams. Harrison acha que pode tratar os outros como lixo porque o papai é congressista e ele tem conexões no Pentágono. Alguém precisa colocá-lo no lugar. Enquanto conversavam, nenhum dos dois percebeu a aproximação da Major Cross até que ela falou. Não pude deixar de ouvir. Derek é um idiota, mas também é intocável. Dinheiro da família, conexões políticas e competência suficiente para não ser suspenso. Estou tentando colocá-lo no lugar há 2 anos. Williams estudou Cross com interesse. Apesar de ser a única mulher entre os pilotos, ela havia conquistado sua posição por pura habilidade e determinação. Seu aviso sobre Harrison era sério. Então, o que você sugere? Perguntou Williams. Cross olhou ao redor para se certificar de que não estavam sendo ouvidos. Harrison tem um ponto fraco. O ego. Ele não resiste a um desafio, especialmente um que o faça parecer bem diante de uma plateia. A questão é, vocês estão dispostos a correr riscos para explorar isso? Rebecca sentiu um arrepio de expectativa, embora não soubesse explicar o motivo. Algo no tom de Cross sugeria que a Major tinha algo mais em mente do que apenas registrar uma queixa pelos canais corretos. Que tipo de riscos? Perguntou Williams. Antes que Cross pudesse responder, o som das lâminas do rotor encheu o ar enquanto o Griffin de Harrison decolava para seu primeiro voo de treinamento. A aeronave subiu suavemente, fazendo a transição do modo helicóptero para modo jato com precisão de manual. Rebecca observou com interesse profissional, notando a técnica do piloto. Competente, mas nada notável. Ele é bom, admitiu Cross a contragosto. Não excelente, mas bom o bastante para sustentar seu discurso arrogante. O problema é que nunca foi testado contra a competição real. O pulso de Rebecca acelerou, apesar de si mesma. Havia algo no tom de Cross que indicava que ela sabia mais sobre competição real do que deixava transparecer. Enquanto o Griffin de Harrison desaparecia à distância, Cross se virou para os outros. O exercício dura 5 dias. Ao final dele, ou Harrison aprende humildade, ou prova que é tão bom quanto pensa ser. De qualquer forma, será interessante assistir. Williams franziu a testa. Você não está planejando nada que possa colocar as pessoas em apuros, está? Cross sorriu, mas havia aço por trás da expressão. Às vezes, sargento, a melhor maneira de lidar com valentões é dar-lhes exatamente o que estão pedindo. Ao se separarem, Rebecca sentiu a sensação familiar de estar em uma encruzilhada. Por 8 anos, ela escolheu a segurança em vez do confronto, a invisibilidade em vez da justiça.
Mas algo na crueldade casual de Harrison despertara sentimentos que ela pensava estarem enterrados para sempre. Naquela noite, sozinha em seu container, Rebecca abriu a caixa de metal sob seu catre e encarou a fotografia de sua versão mais jovem ao lado de um F-22 Raptor. A mulher na imagem irradiava confiança e propósito, qualidades arrancadas junto com seu posto e suas asas. Ela pensou na carta do Tenente Torres, na confiança absoluta que ele tinha em suas habilidades e nos 4 pilotos que morreram por causa da traição de Kruger. Suas mortes a assombravam havia 8 anos. Mas a arrogância de Harrison trouxe de volta outro sentimento que quase esquecera. O desejo ardente de provar que habilidade e coragem importavam mais do que conexões e política. Rebecca fechou a caixa e tentou dormir, mas seus sonhos estavam cheios do som das lâminas do rotor e da lembrança do que era voar. O dia seguinte traria novas oportunidades para Harrison demonstrar seu caráter. E Rebecca começava a suspeitar que a Major Cross tinha planos que iam muito além da simples observação. O palco estava sendo montado para um confronto que testaria tudo o que Rebecca havia aprendido sobre sobrevivência, sacrifício e o verdadeiro significado de coragem. Mas ela não fazia ideia de que o maior desafio não seria se defender. Seria decidir se estava pronta para revelar ao mundo a piloto que havia sido, para o mesmo sistema que havia destruído. O terceiro dia do Desert Storm 3 trouxe uma crise inesperada que mudaria tudo. Uma intoxicação alimentar atingiu 3 pilotos reservas simultaneamente após compartilharem uma refeição no refeitório da base, deixando o exercício perigosamente desfalcado. O coronel Marcus Stone, comandante da base, cuja carreira fora construída com manobras políticas em vez de liderança, via apenas problemas onde outros poderiam enxergar oportunidades. "Isso é um desastre", murmurou Stone durante a reunião de emergência. "Temos VIPs vindo assistir à demonstração final. E estamos com 3 pilotos a menos. O Pentágono vai querer minha cabeça se esse exercício fracassar." O capitão Harrison, recém-saído de mais uma missão de treinamento impecável, recostou-se na cadeira com o sorriso que Rebecca já associava à encrenca. Seu sucesso nos 2 dias anteriores havia inflado ainda mais seu ego, e ela podia ver as engrenagens girando por trás de seus olhos calculistas. "Na verdade, coronel", disse Harrison, com o tom de quem prepara uma piada, "tenho uma solução que pode resolver vários problemas ao mesmo tempo." A Major Cross, sentada do outro lado da sala, trocou um olhar com Rebecca que dizia claramente: "Lá vem." Nos últimos 2 dias, a arrogância de Harrison aumentara com cada voo bem-sucedido. Seu tratamento com a equipe de solo tornara-se ainda mais cruel e desdenhoso. "A equipe de manutenção tem feito muitas perguntas técnicas sobre o Griffin", continuou Harrison, com um sorriso cada vez mais largo. "Talvez seja a hora de darmos a eles uma verdadeira aula. Mostrar por que mantemos padrões tão rígidos para a certificação de pilotos." O coronel Stone franziu a testa. "O que exatamente está sugerindo, capitão?" "Colocar um dos técnicos de manutenção em um Griffin por 5 minutos, respondeu Harrison. "Deixá-los ver o que os verdadeiros pilotos enfrentam. Vai ser educativo para todos. Eles entenderão melhor o lugar deles. E ainda conseguimos boas imagens para os arquivos de treinamento." Rebecca sentiu o gelo se formar em seu estômago. Sabia exatamente para onde isso estava indo, e cada instinto gritava para ela encontrar uma desculpa e sair dali. Mas o sargento Moro Williams a havia designado especificamente para monitorar esse briefing, e sair agora só atrairia mais atenção. A Major Cross se inclinou para a frente. "Isso realmente não é uma má ideia, Derek. Educação pública tem seu valor. Em quem você estava pensando?" O sorriso de Harrison tornou-se predatório quando seus olhos percorreram a sala e pousaram em Rebecca. "A Davis ali tem feito muitas perguntas sobre os sistemas do Griffin. Parece que acha que entende como esses pássaros funcionam. Por que não damos a ela um assento na primeira fila?" A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido dos sistemas de ventilação e o som distante dos motores das aeronaves. Rebecca sentiu todos os olhares se voltarem para ela, medindo, julgando, já se preparando para o espetáculo.
Seu pulso martelava nos ouvidos, enquanto as memórias da corte marcial e da humilhação inundavam sua mente. O coronel Stone a estudava com o olhar calculista de quem avalia riscos políticos. As questões de responsabilidade. Faremos com que ela assine todos os termos de responsabilidade existentes, interrompeu Harrison. 5 minutos? Apenas acionamento do motor. Todos os protocolos de segurança. O que poderia dar errado? Tudo, pensou Rebecca. Ela podia listar uma dúzia de maneiras pelas quais aquilo poderia sair errado, a começar pela possibilidade muito real de que sua memória muscular traísse sua identidade. 8 anos se escondendo lhe ensinaram autocontrole. Mas sentar-se novamente num cockpit poderia despertar reflexos que ela havia se esforçado para suprimir. Não acho que isso seja necessário, disse calmamente, tentando redirecionar. Estou perfeitamente confortável com minhas funções atuais. A expressão de Harrison endureceu. Mas eu insisto, você tem demonstrado tanto interesse pelos procedimentos de piloto, Davis. Esta é sua chance de ver o que estava perdendo. A menos que esteja com medo. O desafio pairava no ar como uma luva jogada. Recusar significava ser rotulada de covarde. Aceitar era se preparar para uma humilhação pública. Harrison havia arquitetado tudo perfeitamente, com testemunhas e uma plateia garantida. A Major Cross interveio de forma inesperada. Na verdade, isso pode ser útil para o treinamento em gestão de recursos de equipe. Entender os papéis e desafios uns dos outros melhora a eficácia geral. Rebecca lançou a Cross um olhar incerto, tentando entender se ela estava ajudando ou piorando tudo. A expressão da Major permaneceu neutra. Mas havia algo em seu olhar que sugeria que ela jogava um jogo mais profundo. O coronel Stone tomou sua decisão com o ar de quem se livra de responsabilidade. Está bem, 5 minutos. Apenas acionamento do motor, todos os protocolos de segurança. Williams, certifique-se de que sua técnica assine todos os termos de responsabilidade que tivermos. E Harrison, certifique-se de que isso continue sendo educativo. Quando a reunião terminou, Rebecca se viu presa em uma armadilha. Sair agora levantaria perguntas que ela não poderia responder, mas entrar naquele cockpit poderia expor tudo o que havia tentado esconder. William se aproximou com preocupação no rosto marcado pelo tempo. Davis, você não precisa fazer isso. Harrison está sendo um idiota, e todos sabem disso. Está tudo bem, sargento, respondeu Rebecca, embora sua voz não denunciasse o turbilhão interno. 5 minutos em um cockpit não vão me matar. Mas, ao assinar documento após documento, cada papel era um lembrete de quão longe ela havia caído. Rebecca não conseguia se livrar da sensação de que estava assinando mais do que apenas isenções legais. Estava assinando 8 anos de anonimato cuidadosamente construído. A Major Cross permaneceu na sala após a saída dos outros, fingindo revisar os horários de voo enquanto mantinha os olhos em Rebecca. Quando estavam sozinhas, falou em voz baixa. Sabe, Davis, tenho observado você trabalhando nessas aeronaves nos últimos dias. Você entende integração de sistemas melhor do que a maioria dos pilotos que conheço. Onde aprendeu tanto sobre aviônica avançada? A pergunta soou casual, mas Rebecca percebeu o tom de curiosidade genuína. Manuais técnicos, na maioria, gosto de entender no que estou mexendo. Cross assentiu lentamente. Isso é uma dedicação admirável. A maioria do pessoal de manutenção se concentra apenas nos próprios sistemas. Você parece enxergar o panorama completo. Havia algo na entonação dela que fez Rebecca se perguntar se a Major suspeitava de mais do que deixava transparecer. Antes que pudesse refletir, a voz de Harrison ecoou pelo hangar. Davis, hora da sua aula de voo. Espero que não enjoe fácil. A multidão reunida era maior do que Rebecca esperava. A notícia havia se espalhado pelas redes informais da base, e dezenas de pessoas encontraram motivos para estarem próximas à linha de voo. Alguns carregavam celulares,
prontos para gravar o que esperavam ser um espetáculo ridículo. O Griffin HX-9 repousava na pista como um predador em descanso. Suas linhas aerodinâmicas e design híbrido representavam o ápice da tecnologia de aviação militar. Rebecca se aproximou com passos firmes, recusando-se a demonstrar medo, embora seu coração batesse alto o bastante para ser ouvido. O macacão de voo que lhe deram era um modelo de treinamento, propositalmente folgado e manchado, claramente retirado do fundo de um armário de equipamentos. O capacete era ainda pior. Viseira trincada e sistema de comunicação desativado. Uma medida calculada para garantir que ela não pudesse pedir ajuda caso algo desse errado. Ao subir no cockpit, o abraço familiar do assento e dos comandos desencadeou uma enxurrada de memórias tão intensas que ela precisou se apoiar nas laterais para se estabilizar. 8 anos dissolveram-se num instante. Ela era, mais uma vez, a capitã Rebecca Hawthorne, entrando em seu F-22 antes da missão que mudaria tudo. A multidão abaixo se aproximava, os celulares gravando, as vozes ansiosas por entretenimento. A voz de Harrison cortou o ruído com crueldade ensaiada. Lembre-se, Davis, apenas sente aí e tente não encostar em nada importante. Esses controles são um pouco mais complicados que chave inglesa e soquete. Risos da plateia, mas Rebecca mal ouviu. Seus olhos escaneavam o painel de instrumentos com precisão reflexiva, reconhecendo diferenças em relação aos caças que pilotara, mas identificando as semelhanças fundamentais que conectam todas as aeronaves militares. Suas mãos pairavam sobre a sequência de partida, tremendo. Não de medo, mas pelo esforço de manter o disfarce. Cada botão, cada mostrador, cada alavanca lhe era familiar como uma canção querida. E pela primeira vez em 8 anos, Rebecca sentiu que estava em casa. A Major Cross, observando da multidão, notou algo que os outros perderam. As mãos de Davis não tremiam de nervosismo, mas de contenção. A forma como conduziu os procedimentos pré-voo, o ajuste automático dos espelhos e do assento, a familiaridade inconsciente com a ergonomia do cockpit, tudo indicava a experiência que nenhum técnico de manutenção deveria ter. O dedo de Rebecca pairou sobre o botão de ignição, enquanto os comentários zombeteiros da plateia desapareciam em ruído branco. No bolso do peito, ela carregava o distintivo manchado com 4 estrelas, lembrança dos 4 pilotos que confiaram nela e pagaram o preço pela traição de Vincent Kruger. O momento da verdade havia chegado. Ela podia sentar-se passivamente, deixar Harrison ter seu espetáculo e recuar para a segurança do anonimato. Ou podia honrar a memória daqueles que morreram mostrando a todos ali o que era a habilidade de verdade. A escolha, quando veio, surpreendeu até a ela mesma. Seu treinamento e instintos haviam sido reprimidos por 8 anos, mas jamais foram destruídos. Quando sua mão se moveu em direção aos controles, Rebecca Davis começou a desaparecer. E a capitã Rebecca Hawthorne emergiu das sombras. Os motores do Griffin rugiram com uma precisão que pegou todos de surpresa. O que deveria ser uma sequência de partida hesitante por parte de uma amadora se desenrolou com exatidão cirúrgica. Cada sistema foi ativado na ordem perfeita. As turbinas duplas chegaram à velocidade operacional com a suavidade de quem domina completamente a máquina. O sorriso de Harrison vacilou ao observar os procedimentos de partida pelas portas abertas do hangar. 47 checagens concluídas em 90 segundos. Um processo que levava 3 minutos para a maioria dos pilotos. As risadas antecipadas da plateia se extinguiram, substituídas por murmúrios confusos ao presenciarem algo que não condizia com suas expectativas. Torre Blackstone. A voz de Rebecca surgiu clara e profissional pelo rádio, que ela ativara manualmente. Griffin X-Ray. Solicitando autorização para a ignição. O controlador aéreo, um jovem que só ouvira a história sobre procedimentos perfeitos, gaguejou na resposta. Griffin. X-Ray da seta. Você não está autorizada para... A voz do Coronel Stone interrompeu pelo canal de comando, cortante e alarmada. Quem diabos autorizou isso? Tirem ela dessa aeronave imediatamente.
Mas Rebecca já havia liberado o freio de estacionamento. O Griffin avançava com propósito deliberado. A multidão se dispersava enquanto a força do rotor levantava poeira e destroços. Seus celulares ainda gravavam, mas a zombaria havia sido substituída pelo silêncio do espanto. A Major Cross observava com fascínio profissional, enquanto o Griffin decolava com uma suavidade que apenas domínio absoluto poderia produzir. A aeronave subiu verticalmente antes de fazer a transição para voo horizontal num único movimento fluido, uma manobra que exigia coordenação perfeita entre os pedais, o cíclico e o coletivo. Jesus Cristo, sussurrou um dos técnicos de manutenção. Ela está realmente pilotando. O rosto de Harrison alternava entre confusão, raiva e algo próximo do medo. Ela vai cair, declarou a quem estivesse ouvindo. Técnicos de manutenção não têm treinamento para isso. Alguém precisa pará-la antes que se mate. Mas Rebecca tinha outros planos. Ela empurrou o Griffin para uma subida vertical, testando seus limites enquanto a plateia observava em silêncio atônito. A 5.000 pés, executou uma manobra hammerhead perfeita, girando o eixo da aeronave antes de mergulhar de volta à terra. A recuperação foi impecável, nivelando o voo exatamente a 1.000 pés com forças G, que apagariam pilotos menos experientes. O exercício simulava uma missão de busca e resgate em território hostil. O recorde atual era de 31 minutos, pertencente ao próprio Harrison, estabelecido no ano anterior. Rebecca chegou à área de exercício em 4 minutos, metade do tempo da melhor aproximação registrada. O terreno simulado estendia-se abaixo como um labirinto mortal de cânions e vales, projetado para testar a navegação e a habilidade tática do piloto. O que se seguiu foi uma aula magistral de aviação tática. Rebecca mergulhou no sistema de cânions a 200 pés, usando o relevo como cobertura para quebrar os travamentos de mísseis simulados, mantendo velocidades que transformavam as passagens estreitas em borrões. Sua trajetória parecia traçar geometrias impossíveis no ar. Cada manobra calculada para minimizar a exposição e maximizar o progresso até o objetivo. No bunker de controle, os diretores do exercício observavam suas telas em descrença. Os sistemas automatizados de defesa, programados para simular mísseis terra-ar, não conseguiam travar no Griffin de Rebecca, que dançava fora dos parâmetros de mira com precisão sobrenatural. Quem diabos está pilotando aquele pássaro? Exigiu saber o controlador-chefe do exercício, um veterano que nunca vira manobras daquele nível. O coronel Stone, acompanhando da central de comando, sentia sua carreira passar diante dos olhos. É uma técnica de manutenção, disse, pálido. Ela nem está qualificada para taxiar uma aeronave. O sinal do piloto abatido, normalmente levando de 15 a 20 minutos para ser localizado, foi encontrado em apenas 3. O padrão sistemático de busca de Rebecca cobriu o máximo de terreno com o mínimo de redundância, demonstrando consciência tática que vinha da experiência real de combate, não de treinamento simulado. A extração sob fogo simulado levou piloto e aeronave ao limite. Pairando num cânion estreito enquanto os sistemas automatizados disparavam tiros simulados, Rebecca fazia constantes microajustes para evitar zonas de impacto pré-definidas. Ela completou a sequência com perfeição, seus movimentos antecipando os padrões de ataque como se os tivesse programado ela mesma. O voo de retorno foi pura velocidade. O Griffin rasgou o deserto a velocidades tão altas que as equipes de manutenção conferiam os instrumentos para verificar mau funcionamento. 23 minutos do início ao pouso. 8 minutos mais rápido do que qualquer tempo registrado na história do exercício. Harrison permaneceu congelado na pista, seu mundo despedaçado por 23 minutos de excelência irrefutável. Ao seu redor, 500 pessoas olhavam em silêncio absoluto enquanto o Griffin pousava com a leveza de uma borboleta em uma flor, exatamente no centro da plataforma de onde havia decolado. Enquanto os motores desaceleravam, Rebecca abriu a escotilha e desceu com a mesma dignidade silenciosa que manteve por 8 anos. O macacão de voo emprestado ainda pendia torto,
o capacete rachado sob o braço como uma nota de rodapé. Ela atravessou a multidão que se abriu diante dela, caminhando não rumo à glória, mas de volta ao seu armário de manutenção. A Major Cross interceptou Rebecca no meio do caminho pela pista, sua expressão indecifrável. Davis, aquilo foi impossível. Onde você aprendeu a pilotar assim? Rebecca encarou com firmeza. Eu não aprendi nada, Major. Só segui o manual de procedimentos. Eu piloto há 15 anos, disse Cross em voz baixa. E nunca vi manobras como aquelas. Aquilo não foi procedimento de manutenção. Aquilo foi experiência de combate. Antes que Rebecca pudesse responder, o som de sirenes se aproximando encheu o ar. Uma caravana de SUVs pretos avançava em direção à linha de voo, luzes de emergência piscando, escoltada pela polícia militar. Alguém com autoridade séria estava chegando, e Rebecca sentiu um arrepio de reconhecimento ao ver a bandeira de 3 estrelas no veículo da frente. A caravana freou bruscamente, e o general Thomas Bradley saiu do SUV principal. Sua presença impôs silêncio instantâneo. As costas se endireitaram, continências foram feitas, mas seus olhos cinzentos procuraram apenas uma pessoa na multidão. Capitã, disse ele, sua voz ecoando pela pista silenciosa como o trovão. Rebecca parou, virou-se e, pela primeira vez em 8 anos, prestou uma continência perfeita. General Bradley, senhor. Ele atravessou a distância entre eles com passos medidos, cada um carregando o peso de uma década de culpa. Quando falou, sua voz alcançou todos os cantos da multidão reunida. Coronel Stone, o senhor sabe quem é essa mulher? A resposta de Stone veio vacilante e incerta. Ela é uma técnica de manutenção, general. Certificada nível 2 para... A interrupção de Bradley foi afiada como uma lâmina. Esta é a capitã Rebecca Hawthorne, a única sobrevivente da Operação Desert Shield. A piloto que suportou 72 horas de tortura sem ceder. A oficial que eliminou 12 hostis e resgatou 2 aviadores feridos, mesmo estando ferida ela mesma. A revelação se espalhou pela multidão como um choque físico. Os celulares que haviam gravado a humilhação agora capturavam a transformação. Rebecca manteve-se em posição de sentido, seu rosto sem expressão, enquanto o mundo ao seu redor mudava. O general Bradley continuou, sua voz se fortalecendo a cada palavra. 8 anos atrás, ela foi traída pelo coronel Vincent Kruger, que vendeu informações confidenciais a forças inimigas. 4 pilotos morreram por causa da traição dele. A capitã Hawthorne foi culpada, julgada em uma corte marcial com base em provas falsificadas, e privada de tudo o que conquistou com sangue e dedicação. Os joelhos de Harrison cederam, forçando-o a se apoiar no trem de pouso do Griffin. Cross deu um passo para trás até encostar na parede do hangar, seu rosto perdendo toda a cor. A multidão ficou paralisada, tentando processar a completa inversão de sua percepção. Kruger confessou antes de morrer, há 3 anos. Anunciou Bradley. Todas as acusações contra a capitã Hawthorne foram fabricadas, cada peça de evidência manipulada, cada testemunho coagido ou comprado. Ela era inocente de tudo, exceto por confiar na pessoa errada. O general tirou um envelope do casaco, pesado com selos oficiais. Trago ordens presidenciais para a total restauração de sua patente, capitã. Promoção a major, com pagamento retroativo. Comando do novo esquadrão Griffin. Escolha o posto que desejar. O silêncio se estendeu, interrompido apenas pelo som distante de jatos patrulhando. Todos os olhos fixos em Rebecca, aguardando sua resposta a esse revés de sorte que chegava 8 anos tarde demais. Mas Rebecca havia aprendido algo durante seu tempo nas sombras. Algo sobre a diferença entre reparação e paz, entre obter o que se merece e saber o próprio valor. Sua resposta surpreenderia a todos, inclusive a ela mesma. A fantasma de macacão de manutenção estava prestes a ensinar a todos uma última lição sobre o verdadeiro significado da vitória: o poder de ir embora.
Rebecca olhou para o envelope estendido na mão do general Bradley por um longo momento. Seus olhos verdes refletindo o sol da tarde. A multidão se aproximava, gravando cada segundo do que sabiam ser um momento decisivo. Aquela era a reparação que ela sonhara por 8 anos. Restauração completa, promoção, comando de seu próprio esquadrão. Quando finalmente falou, sua voz carregava a força tranquila de alguém que encontrou a paz nos vales mais profundos da derrota. Obrigada, general. Mas eu não preciso mais disso. O murmúrio de choque percorreu a multidão. Ela deu um passo à frente, retirando o macacão de voo emprestado e revelando o velho uniforme de manutenção por baixo. Com precisão cuidadosa, dobrou o macacão e o entregou a Harrison, que ainda estava ajoelhado ao lado da aeronave. Fique com isso, capitão, disse calmamente. Você vai precisar mais do que eu. O rosto de Harrison estava branco como papel. Sua arrogância havia evaporado completamente. Balbuciou algo ininteligível, incapaz de encará-la. Rebecca se virou para as câmeras que ainda transmitiam ao vivo e falou diretamente à audiência invisível. Habilidade não se importa com gênero, patente ou status social. A verdade também não, mas o caráter se revela na forma como tratamos aqueles que acreditamos não ter poder de revidar. O general Bradley tentou uma última vez. Rebecca, por favor. A Força Aérea precisa de pilotos como você. O programa Griffin precisa da sua experiência. Deixe-nos consertar isso. Ela sorriu. A expressão transformava seus traços marcados pelo tempo. O senhor já consertou, general. Disse a verdade. Isso é tudo o que eu sempre quis. A Major Cross empurrou-se pela multidão. Sua compostura profissional começando a ruir. Captain Hawthorne, você não pode simplesmente se afastar disso. Você foi inocentada. Pode ter qualquer comando que quiser. Escrever seu próprio destino. Depois do que fizeram com você, o que fizeram comigo foi há 8 anos, respondeu Rebecca calmamente. O que escolho fazer agora define quem sou hoje. Aprendi a medir o sucesso de outra maneira. A multidão se abriu enquanto ela caminhava de volta para seus aposentos, a dignidade irradiando de cada passo. Atrás dela, toda a estrutura de poder da base começava a ruir. O Coronel Stone já estava ao telefone com autoridades do Pentágono, tentando explicar como uma piloto condecorada estivera escondida à vista de todos em sua base por 8 anos. Harrison continuava sentado na poeira ao lado do Griffin, sua carreira efetivamente encerrada. O vídeo de sua humilhação já estava viralizando nas redes sociais. Mas Rebecca não sabia de nada disso. Estava concentrada no simples ato de empacotar seus poucos pertences, preparando-se para o próximo horizonte que a chamasse. Enquanto dobrava seu uniforme reserva, o sargento Mor Williams bateu à porta do container. Seu rosto mostrava uma mistura de admiração e arrependimento. Capitã, começou ele, mas se corrigiu. Rebecca, me desculpe. Se eu soubesse quem você era... Você me tratou com respeito quando achava que eu era apenas mais uma mecânica, respondeu ela. Isso diz mais sobre o seu caráter do que qualquer revelação sobre o meu. Williams a observou com os olhos astutos de um suboficial veterano que já vira todo tipo de oficial que as Forças Armadas produzem. Você vai mesmo se afastar de tudo isso? A promoção, o comando. A chance de limpar oficialmente seu nome? Rebecca refletiu enquanto colocava seus poucos livros em uma caixa de papelão. Meu nome nunca foi realmente manchado, sargento. As pessoas que importam, os pilotos que voaram comigo, as equipes de solo que confiavam em mim, as famílias que sabiam a verdade, nunca duvidaram da minha integridade. Reabilitação oficial é apenas papel. Ao se preparar para partir, Rebecca fez um último gesto, que se tornaria lendário entre os técnicos de manutenção da base aérea de Blackstone. Ela deixou 3 itens sobre a pequena mesa. O distintivo de esquadrão com 4 estrelas, agora polido após anos sendo manuseado, a fotografia de seu eu mais jovem ao lado do F-22. Não mais escondida com vergonha, mas exibida com orgulho em uma moldura simples,
E uma nova carta escrita com caligrafia firme em papel limpo. Para a próxima mulher que enfrentar probabilidades impossíveis. Seu valor não é determinado pelo reconhecimento deles. Voe no seu próprio curso. RH. Lá fora, o sol subia mais alto, projetando sombras curtas sobre a base aérea de Blackstone. Amanda Rodrigues, uma técnica em treinamento de 23 anos, que havia assistido a tudo da entrada do hangar, criou coragem para entrar no container abandonado. Suas mãos tremiam ao pegar o distintivo, sentindo seu peso, compreendendo seu significado. Pela janela, viu a caminhonete de Rebecca desaparecer na estrada de acesso, em direção a seja lá qual horizonte a chamasse a seguir. A transmissão ao vivo havia terminado, mas seu impacto já se espalhava. Em poucas horas, o vídeo teria milhões de visualizações, provocando conversas sobre preconceito, redenção e a força silenciosa de se afastar de batalhas já vencidas. O impacto da demonstração de Rebecca atingiu a base aérea de Blackstone como um furacão categoria 5. Em 24 horas, o vídeo viral já havia sido visto por mais de 3 milhões de pessoas em diversas plataformas, com comentários vindos de militares da ativa e da reserva, entusiastas da aviação e pessoas que simplesmente reconheciam a injustiça quando a viam. As conexões políticas do capitão Derek Harrison, outrora inabaláveis, desmoronaram como um castelo de cartas. O vídeo mostrava claramente sua arrogância e crueldade. Sua suposição de que pessoal de manutenção era inferior. Ao meio-dia do dia seguinte, seus aliados congressistas estavam se distanciando do escândalo, e o próprio Harrison foi convocado para uma reunião de emergência com o General Bradley. "Explique-me", disse Bradley, com uma voz fria como um inverno em Montana. Como uma veterana de combate condecorada, estava trabalhando como técnica em minhas aeronaves por 8 anos. Enquanto oficiais sob meu comando a tratavam como lixo. O ar habitual de Harrison havia desaparecido por completo. "Senhor, eu não fazia ideia de que ela era uma ex-piloto. Os registros mostravam exatamente o que deveriam mostrar", interrompeu Bradley. A capitã Hawthorne mudou legalmente sua identidade para se proteger de mais perseguição. Mas isso não justifica seu comportamento para com alguém que você acreditava ser apenas uma técnica de manutenção. O coronel Stone, também convocado à reunião, parecia um homem diante da própria execução. Sua carreira havia sido construída em cima de jogos políticos, e o vídeo expôs cada fraqueza de sua liderança. "Senhor", começou Stone com a voz trêmula, "não tínhamos protocolos para tratar as pessoas com dignidade básica." A pergunta de Bradley cortou suas desculpas como uma espada. A forma como seus oficiais trataram Hawthorne. "Desculpe, Davis. É a forma como tratam qualquer um que consideram abaixo deles. Isso é um problema de clima de comando, coronel. Um problema que é seu." A Major Jennifer Cross, também presente à reunião, permanecera em silêncio durante o confronto. Ao contrário de Harrison e Stone, ela analisava a situação com a consciência tática que a tornava uma piloto eficaz. Ela sabia que aquele escândalo mudaria carreiras e reputações em toda a Força Aérea. "General", disse cuidadosamente, "o que podemos fazer para corrigir isso? Além da reabilitação oficial, quero dizer." Bradley a observou com aprovação. "Essa é a pergunta certa, Major. A capitã Hawthorne escolheu não retornar à ativa. Mas a Força Aérea ainda deve a ela, e a todos como ela, uma mudança real. Os efeitos já começavam a se espalhar. Dentro de 48 horas após a publicação do vídeo, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea ordenou uma revisão em toda a instituição sobre o clima de comando e o tratamento ao pessoal alistado. A hashtag #AdamFlyYourOwnCourse, voe no seu próprio curso, estava em alta nas redes sociais, com milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias de discriminação no trabalho e resiliência. Enquanto isso, jornalistas investigativos começavam a vasculhar o processo de corte marcial que destruíra a carreira de Rebecca. A confissão de Kruger, enterrada por 3 anos em arquivos classificados, começou a ser desclassificada sob pressão de comissões do Congresso.
A renúncia de Harrison veio na manhã de quinta-feira, entregue em uma breve declaração digitada que não admitia culpa, mas citava motivos pessoais para sua saída do serviço militar. A máquina política da família trabalhou incansavelmente para controlar os danos, mas a opinião pública já havia se voltado decisivamente contra ele. O destino do Coronel Stone foi selado quando a investigação do Pentágono revelou um padrão de denúncias de discriminação enterradas ou ignoradas durante seu comando em Blackstone. Ele foi destituído com recomendação de corte marcial por conduta imprópria a um oficial. Mas talvez a mudança mais significativa tenha vindo de uma fonte inesperada: o próprio General Bradley. Assombrado por sua falha em proteger Rebecca 8 anos antes, ele anunciou a criação da Fundação Hawthorne, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar militares que enfrentassem retaliação por denunciar má conduta. Gente boa demais foi destruída por sistemas que protegem os poderosos à custa dos justos, declarou Bradley, em uma coletiva de imprensa. A Fundação Hawthorne garantirá que ninguém mais enfrente o que a Capitã Hawthorne suportou. Sozinho. A audiência no Congresso foi convocada 2 semanas após o vídeo viral que abalou a nação. A senadora Patricia Williams, presidente do comitê, abriu a sessão com uma expressão séria, refletindo a gravidade da situação. A sala estava lotada de imprensa, militares e cidadãos que haviam acompanhado a história de Rebecca com indignação crescente. Este comitê, anunciou a senadora, foi encarregado de investigar falhas sistêmicas na justiça militar que permitiram que uma veterana de combate condecorada fosse falsamente acusada, destituída de sua patente e forçada ao exílio por 8 anos, enquanto o verdadeiro traidor permanecia livre. O General Bradley foi o primeiro a testemunhar. Seu uniforme repleto de medalhas de 3 décadas de serviço. Seu depoimento foi devastador em sua precisão, documentando meticulosamente como a rede de oficiais corruptos de Kruger havia manipulado provas e abafado investigações. Kruger não agiu sozinho, declarou ele, sua voz alcançando cada canto da sala. Ele teve cúmplices em vários níveis de comando. Oficiais que trocaram integridade por promoções, que venderam suas almas por segurança na carreira. O comitê obteve a confissão completa de Kruger, registrada em seu leito de morte 3 anos antes. O documento, finalmente desclassificado, revelou a extensão de sua traição. Inteligência vendida a inimigos, planos de missão vazados, uma teia de corrupção que custou vidas americanas por mais de uma década. A Capitã Hawthorne foi escolhida como bode expiatório, continuou Bradley, porque era competente o suficiente para parecer uma comandante imprudente, mas isolada o suficiente para ser destruída sem grande resistência. Ela era uma mulher em uma profissão masculina, uma outsider sem conexões políticas para se defender. O deputado James Morrison, membro sênior do comitê, inclinou-se para a frente, com raiva mal contida. General, o senhor está dizendo que uma oficial inocente foi deliberadamente incriminada para proteger um traidor? É exatamente isso que estou dizendo. Congressista. E os oficiais que participaram dessa farsa ainda ocupam cargos de autoridade na Força Aérea. No segundo dia, vieram os depoimentos dos pilotos que serviram com Rebecca antes de sua queda. O tenente-coronel David King, um dos poucos sobreviventes do esquadrão original, prestou um testemunho contundente sobre sua competência e caráter. A Capitã Hawthorne foi a melhor piloto com quem já voei, declarou King com a voz embargada. Salvou minha vida 2 vezes em combate. Tomou decisões sob pressão que pilotos inferiores não conseguiriam sequer compreender. A ideia de que ela colocaria o esquadrão em risco é não só errada, é impossível. O sargento Mor Williams também testemunhou sobre os anos de Rebecca como técnica de manutenção, descrevendo-a como uma mulher de competência extraordinária, que suportou humilhações diárias com dignidade silenciosa. Ela conhecia aquelas aeronaves melhor do que os pilotos que as voavam, disse. Diagnosticava falhas só pelo som. Compreendia sistemas complexos que deixavam engenheiros com doutorado perplexos. Chamávamos ela de professora. Agora entendo por quê. Ela não estava aprendendo, estava lembrando.
O momento mais dramático da audiência foi quando Derek Harrison foi chamado a testemunhar. Destituído de sua patente e enfrentando possíveis acusações criminais, ele parecia destroçado. Sua arrogância havia sido substituída por um olhar oco de quem viu seu mundo desabar. Sob interrogatório firme da senadora Williams, Harrison admitiu anos de comportamento discriminatório, não apenas contra Rebecca, mas contra o pessoal alistado em geral. O senhor tratava pessoas que considerava inferiores com crueldade sistemática, observou Williams friamente. E quando alguém demonstrou habilidades superiores às suas, sua resposta foi humilhá-la publicamente. A voz de Harrison mal era audível. Eu estava errado. Eu fui ensinado que manter distância do pessoal alistado era necessário à liderança. Levei isso longe demais. O senhor levou isso ao ponto da crueldade deliberada, corrigiu a senadora. As evidências mostram que o senhor teve prazer em humilhar alguém que julgava incapaz de reagir. O último depoimento do comitê foi inesperado. A própria Rebecca, aparecendo por videoconferência de um local não revelado. Ela só concordou em testemunhar após um apelo pessoal do General Bradley. E sua presença causou comoção na sala. Capitã Hawthorne, começou a senadora. A senhora enfrentou 8 anos de exílio por crimes que não cometeu. Em suas próprias palavras, diga a este comitê como essa injustiça a afetou. Rebecca estava serena, sua voz firme. Senadora, as acusações falsas e a corte marcial foram devastadoras, mas não pelas razões que muitos imaginam. Perder minha patente e minhas asas foi doloroso, mas a ferida mais profunda foi perder a confiança na instituição a qual dediquei minha vida. Ela fez uma pausa. 8 anos atrás, eu acreditava que competência e integridade sempre seriam recompensadas, que a verdade triunfaria sobre a política. Descobrir que oficiais em quem confiava poderiam sacrificar a honra por promoção foi mais doloroso do que qualquer tortura física que sofri em cativeiro. O deputado Morrison fez a pergunta que todos esperavam. Capitã, o General Bradley declarou que a Força Aérea está preparada para restaurar sua patente, pagar retroativos e lhe oferecer qualquer unidade de comando. A senhora aceitará? O sorriso de Rebecca era triste, mas em paz. Agradeço o gesto, congressista, mas aprendi a medir o sucesso de outro modo. Não preciso de validação oficial para saber meu valor. A verdadeira vitória não está em ser reintegrada. Está em garantir que isso nunca aconteça com mais ninguém. Seu depoimento durou 2 horas. Rebecca respondeu a todas as perguntas com a precisão de quem passou 8 anos analisando cada aspecto de sua queda. Falou sobre os problemas sistêmicos na cultura militar, sobre a importância de proteger denunciantes, sobre a necessidade de responsabilização genuína em todos os níveis de comando. Quando essa audiência foi encerrada, a senadora Williams anunciou que o comitê recomendaria reformas profundas no sistema de justiça militar, incluindo supervisão independente das cortes marciais e proteções mais fortes para quem denuncia má conduta. Mas o resultado mais significativo não foi legislativo, foi cultural. Uma mudança fundamental em como as Forças Armadas passaram a enxergar integridade, competência e o valor de quem não tem poder político. 6 meses após a audiência, Rebecca estava de pé sobre um planalto varrido pelo vento em Montana, observando o sol nascer sobre as montanhas rochosas. O pequeno aeródromo abaixo dela fervilhava com atividade matinal. Alunos pilotos se preparavam para as aulas, mecânicos realizavam inspeções pré-voo. Instrutores revisavam planos de voo com iniciantes nervosos. A Academia de Aviação Hawthorne havia crescido além de suas expectativas mais ousadas. O que começara como uma simples escola de voo para veteranos militares evoluiu para algo muito maior. Um lugar onde a competência importava mais que conexões, onde a habilidade era mais valorizada que política, onde pessoas que haviam sido descartadas pelo sistema redescobriam seu verdadeiro potencial. O telefone de Rebecca vibrou com uma mensagem de Amanda Rodrigues, a jovem que encontrara sua carta em Blackstone. Amanda agora era instrutora-chefe de manutenção da academia, depois de transformar sua experiência em Blackstone em uma posição onde podia ensinar a outros
que conhecimento técnico merecia tanto respeito quanto qualquer outra habilidade. Cerimônia de formatura esta tarde. 23 novos pilotos, incluindo 5 que ouviram que não tinham perfil para a aviação. Você deveria se orgulhar. Rebecca sorriu ao guardar o telefone. O sucesso da academia não era medido em margens de lucro ou influência política, mas na satisfação silenciosa de ver pessoas superando as expectativas alheias. Ex-militares alistados, antes vistos apenas como mecânicos, agora pilotavam aeronaves comerciais. Mulheres que haviam sido desacreditadas estavam quebrando barreiras em carreiras de aviação. A academia tornara-se um imã para os que não se encaixavam em moldes tradicionais. Veteranos lidando com TPST encontraram propósito ao ensinar segurança de voo. Oficiais militares forçados a deixar seus postos por denunciarem má conduta encontraram novas carreiras como instrutores. Rebecca havia criado algo que o sistema militar tradicional não conseguira: uma verdadeira meritocracia. O general Bradley visitava com frequência, usando sua influência para direcionar candidatos qualificados à academia e ajudando a garantir contratos para programas de treinamento. A fundação que criara em nome de Rebecca havia se expandido para 12 cidades, com uma equipe jurídica dedicada à proteção de denunciantes. O vídeo viral de Blackstone havia desaparecido do topo das redes sociais, mas seu impacto ainda reverberava profundamente na cultura militar. A hashtag Fly Your Own Course tornara-se um grito de resistência para quem enfrentava injustiça ou discriminação. Um lembrete de que a vitória verdadeira, às vezes, está em recusar-se a jogar pelas regras impostas. Derek Harrison havia sido submetido à corte marcial e dispensado com desonra. As conexões políticas de sua família finalmente cederam sob o peso da indignação pública. Ele agora trabalhava em uma concessionária de carros em Ohio. Sua carreira militar era usada como exemplo negativo em seminários de liderança por todas as forças armadas. O coronel Stone enfrentou destino semelhante. Foi destituído de patente e pensão por seu papel em sustentar climas de comando discriminatórios. O Pentágono usou seu caso como estudo de caso de como não comandar, implementando novos programas de treinamento voltados à liderança inclusiva e tomada de decisões éticas. Mas para Rebecca, as mudanças mais significativas foram pessoais. Ela havia aprendido a perdoar, não porque aqueles que a feriram merecessem, mas porque carregar rancor era um fardo pesado demais para quem queria voltar a voar. Ao se preparar para a primeira aula de voo do dia, Rebecca refletiu sobre a jornada que a levara até ali. 8 anos de exílio haviam ensinado que identidade não pode ser tirada por outros, que competência fala mais alto que patente, que integridade é sua própria recompensa. O aluno que chegava para a aula era Carlos Martinez, ex-mecânico do Exército, rejeitado por 3 escolas de voo com o argumento de que não tinha perfil para pilotar. Rebecca havia analisado sua candidatura pessoalmente, reconhecendo algo familiar em sua história: a determinação silenciosa de quem se recusa a aceitar os limites impostos pelos outros. Pronto para seu voo solo, Carlos? Ela perguntou enquanto caminhavam em direção à aeronave de treinamento. O sorriso dele era contagiante. Senhora, esperei minha vida toda por esse momento. Só faltava encontrar o lugar certo para provar isso. Ao subirem na cabine, Rebecca sentiu a paz familiar de estar exatamente onde pertencia. O painel de instrumentos à frente não era a tecnologia de ponta do Griffin HX-9, mas representava algo ainda mais valioso: oportunidade sem preconceito, avanço baseado no mérito, respeito conquistado por competência e não por conexões. Lembre-se, disse a Carlos, enquanto ele fazia a checagem pré-voo. Voar não é sobre impressionar ninguém. É sobre entender que o céu não se importa com sua origem, seu gênero ou seu status social. Ele só se importa com sua habilidade e sua coragem. O motor rugiu e as mãos de Carlos moveram-se sobre os controles com confiança crescente. Rebecca o observava com a satisfação de uma mentora vendo o potencial tornar-se realidade, lembrando-se de seu próprio primeiro voo solo décadas antes. Quando a aeronave decolou da pista, subindo em direção ao céu infinito de Montana,
Rebeca entendeu que havia encontrado algo mais precioso que justiça ou vingança. Ela havia encontrado propósito, paz e a liberdade de definir o sucesso nos próprios termos. A fantasma de macacão de manutenção desaparecera para sempre, substituída por alguém que aprendeu que voar significava muito mais do que apenas deixar o chão. Significava elevar-se acima das limitações impostas, navegar pelas estrelas da própria integridade e aterrissar na certeza de que competência, coragem e caráter são os únicos rankings que realmente importam. Abaixo deles, as montanhas rochosas se estendiam até horizontes distantes, belas, desafiadoras e repletas de possibilidades infinitas. Rebeca ensinou Carlos a voar, mas ao fazer isso, ela mesma se lembrou da lição mais importante de todas. Às vezes, a maior vitória não está em derrotar os inimigos, mas em recusar-se a se tornar como eles. O céu, como sempre, continuava à espera daqueles corajosos o suficiente para reivindicá-lo. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo. Adoramos ouvir nossos incríveis espectadores ao redor do mundo. A jornada de Rebeca nos lembra que, às vezes, as maiores vitórias não vêm de provar que os outros estavam errados, mas de permanecer fiéis a nós mesmos. E você? O que teria feito no lugar dela? Conte para a gente nos comentários. E se você acredita que todas as pessoas merecem respeito, independentemente de sua posição, curta este vídeo.